houve penalização para os agressores? Como é que se deu esse desdobramento da maioria daqueles que você viu? Nós tivemos um avanço na legislação recentemente. Eu estou te perguntando isso porque, assim, me chama muito a atenção, Daniel, desculpa eu te interromper, mas me chama muito a atenção o volume de casos, mas quando tem algo que vem se tornar público, por nós sermos de uma cidade pequena, a gente acaba ficando sabendo, mas assim, tem um número exacerbado, mas eu não consigo ver desdobramentos, pelo menos eu conheço poucos aqui na cidade. E aí, por isso eu estou te perguntando quais são os desdobramentos. E muitos você não soube justamente porque pelo profissionalismo de quem estava envolvido, principalmente quem atendeu na ponta. Muitos, o trabalho do Conselho Tutelar e até da Rede de Proteção, o Conselho Tutelar acaba dando tom. E o tom que o Conselho dá acaba sendo repercutido, há uma ressonância na Rede de Proteção, que é o CRAS, que é o CRES e tudo mais. Então, quando o Conselho Tutelar daquela cidade assume um tom de não publicização, até porque a gente tem um artigo 100 do ECA, que ele vai falar sobre a intervenção mínima, princípios para a aplicação da medida, princípios para o atendimento da política pública. Qual é ela? Acabei de falar, CRAS, CREAS, hospitais, delegacias. Quando aquele que faz a roda girar, que é o Conselho Tutelar, quando vê que não foi atendido ou o caso não avançou, hoje a gente tem uma rede até funcionando razoavelmente. A gente não tinha abordagem social e buscativa, não porque não tinha CREAS, mas porque as pessoas achavam que não era dever delas fazer isso, enquanto que a lei diz que é. Mas o tom do Conselho Tutelar sempre foi, não damos entrevista. Já teve casos, Record ligar, Globo ligar, não damos entrevista, não falamos, porque existe o sigilo. Não o sigilo processual que vai se dar depois quando se torna processo mal, mas o sigilo para proteger a imagem daquela criança e daquela família. Porque é muito importante, um trauma desse marca pro resto da vida. Não, e já marca dentro. Se marcar na comunidade onde ela reside, para fora, piora tudo. Nós que somos de cidade pequena, isso ainda se agrava mais. A gente teve casos aqui, talvez você se lembre, sem divulgar o nome de ninguém, há mais de 20 anos atrás, de estupro que a pessoa foi embora daqui. Não conseguiu mais viver aqui, porque se tornou público, as pessoas tinham um olhar, infelizmente. E às vezes quem foi violado o direito da criança ou adolescente, ou seja, a própria criança ou adolescente que foi estuprada ou não, ou supostamente estuprada, porque aí e aí a gente precisa tratar disso hoje, que é como que se desenvolve isso. Eu posso te responder como que isso deveria se desenvolver e como que se desenvolve. Certo. E qual relação essa atualização na legislação deu para marcar esse meio de caminho, para marcar o que deveria ser, o que não está sendo. Eu cruzo todos os dias em ruas que eu costumo trafegar com estupradores, pessoas que as pessoas têm um convívio tranquilo e harmonioso. Estuprador não tem cara de estuprador, abusador não tem cara de abusador. Uma vez a gente lidou com, é claro que não só dentro, mas fora do mandato de conselheiro tutelar, eu continuo mantendo a minha ética e o sigilo, a gente lidou com um bairro distante daqui da cidade, de que um caso que a gente pegou e atuou. E aí o conselho tutelar, por exemplo, geralmente recebe essas primeiras, porque o pessoal já tem essa coisa, o conselho tutelar. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Nesse caso é bom. Porque o conselho tutelar, mesmo que não seja a função dele fazer aquilo especificamente, ele vai demandar para as autoridades competentes. Por exemplo, dando notícia de fato ao Ministério Público. Por exemplo, representando direto ao juiz. E sabe que no Estado brasileiro hoje, quem pode falar direto com o juiz, falar que eu digo processualmente falando, é um advogado com a carteira da OAB, um promotor, um defensor público, esqueci mais alguém... E o Conselho Tutelar, que é o quarto. Porque eles não, geralmente na maioria das cidades, inclusive agora com o voto do Nunes Marques, que quis, porque em algumas cidades pediu curso superior para ser Conselho Tutelar, e falou, não, mas então o público é tecnólogo, que é da área da enfermagem, a gente não pode perder esses profissionais. Então, recentemente, ele proferiu um voto no STF sobre estes profissionais terem direito de participar do processo de escolha, e aí... você tem ali uma pessoa que não tem direito, não tem OAB, mas ele se comunica direto com o juiz. A intenção é sempre essa. O conselheiro tutelar, ele é um agente político. A verdade é essa. Ele é um agente, não política partidária, mas ele é um agente político. E como agente político, ele não é, por óbvio, ele não é um agente técnico. Mas ele tem o poder, dado pelo Estatuto da Criança e Adolescente,
artigo 136, inciso 3º, a linha A, de requisitar serviços de segurança pública, inclusive se de requisitar ao delegado que faça aquela investigação. O Conselho Tutelar tem autoridade para isso. Demandar, aí já não é requisitar, já é uma atribuição do Conselho, demandar para a promotoria uma notícia de fato informando o caso, para que até proteja o conselheiro, porque o juiz e o promotor vão para a casa deles, que geralmente não é na cidade, no estado do Rio, geralmente não é na cidade, no carro blindado, cheio de arma, pode chamar o GAP, o GAECO, seja lá o que for. O conselheiro tutelar cruza com aquela pessoa na rua depois. Então, o conselheiro tutelar tem que ter instrumentos e a lei deu, que é a notícia de fato, por infração penal administrativa ao Ministério Público. Porque aí ele comunicou o fato e o autor da ação vai ser o Ministério Público. E você consegue preservar o conselheiro. Na maioria dos casos, mas muitos conselheiros não têm a formação continuada devida, porque quem dá essa formação é o Poder Executivo local. Então, o conselheiro tutelar tem essas autoridades, nem sempre ele vai fazer do seu próprio discernimento, do seu próprio arbítrio, mas ele vai, mas até para pedir para outrem, ele precisa ter formação continuada. Está falando de um ator muito importante para essa política. Para a sociedade, de modo geral. De um modo geral. É verdade. Inclusive, quando o legislador quis criar o Conselho Tutelar, eu conheci um deles, o Edson Cedo, tá velhinho já, tal, mas tá ali palestrando, tá indo nos encontros. Ouvir um cara desse pessoalmente é importantíssimo, é o cara que escreveu, mano. É o cara que escreveu. Quando o município cerceia um conselheiro, um agente público que foi votado pela sociedade, de estar nesses espaços, de pegar esse... Eu chego a me arrepiar aqui agora, de verdade, de sentir esse cara falar... Porque quando ele vai ler, o pessoal costuma muito dizer, a lei é fria. O Estatuto da Criança não é frio. Nem no papel ele é, porque foi feito, alinhavado a várias mãos, a muitas mãos. Bacana. Ele nasceu do movimento Meninos de Rua, ali em 88, 89, até coadunando com aquele movimento constitucional anterior, 87, 88. Crianças do Brasil inteiro se organizaram para estar lá e foram... Não tinha liderança, a liderança eram eles, jovens e crianças, ônibus de todo o Brasil. Então, assim, quando se impede um ator fundamental como o conselheiro tutelar de estar numa capacitação, uma formação continuada. A formação continuada é o quê? É uma, é duas, não, no mínimo 3 ou 4 por ano. Ele precisa estar ali. Se você não enxerga essa necessidade, você não enxergou nada. Você vai fazer praça, você vai construir... pista de skate, praça. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você não percebeu que aquela pessoa que foi eleita pela sociedade, ela não está ali porque foi indicada, pode ter ajuda de alguém, beleza, de alguma liderança comunitária ou até política, tem o processo de escolha, o Ministério Público fiscaliza, mas ele foi eleito. Se você não respeita isso, você não respeita mais nada.